Agora, 3h18, vamos falar da comissão parlamentar mista de inquérito do INSS, que determinou a prisão de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, que é presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. O Lucas Martins vai voltar, então, ao vivo agora com a gente, em tempo real, para atualizar. Como é que foi? Já teve a prisão? Eu sei que foi decretada ontem, né, Lucas? Oi, Márcia, exatamente. Olha só, depois do depoimento de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, ele que é da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, o depoimento dele que aconteceu ontem aqui na CPMI, que investiga as fraudes do INSS, ele acabou sendo preso. Esse pedido de prisão foi feito pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, isso porque, de acordo com o presidente, ele teria mentido durante o depoimento. Foi a terceira prisão que aconteceu durante as oitivas que aconteceram aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, de forma geral, durante esses depoimentos. Abraão foi preso pela Polícia Legislativa, ficou recluso até as 2 da manhã e depois foi liberado depois de pagar fiança. Essas informações que a gente conseguiu com a Polícia Legislativa. Durante maior parte do depoimento dele ontem na CPMI, ele ficou em silêncio e quando decidiu responder algumas perguntas, de acordo aí com o presidente e também com o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, ele teria mentido em algumas ocasiões. Abraão chegou a ser preso em um outro processo de venda de licenças ilegais para a pesca de uma outra entidade que ele fazia parte. Ele também foi questionado sobre isso e, de acordo com o presidente da CPMI, ele também teria mentido sobre esse processo de afastamento, mas na verdade ele teria sido preso por vender essas licenças ilegais. A CBPA é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal na operação Sem Desconto de desviar valores aí de associações que são investigadas aí durante esse processo que está sendo elaborado, que está sendo costurado aí pela Polícia Federal. A AGU classificou a entidade como uma empresa de fachada, isso porque durante as investigações da Controladoria Geral da União, essa empresa não teria estrutura para atender os associados, que somam aí 360 mil associados espalhados em 3.600 municípios, de acordo com o relatório da CGU. A gente segue acompanhando daqui, Márcia, isso porque tem previsão de depoimento ainda esta semana, na próxima quinta-feira. A previsão de ser ouvido será do ex-ministro de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. A gente segue acompanhando daqui, eu volto com você. Obrigada, Lucas Martins, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas, então, o Diego Tavares e a Priscila Silveira, para analisar como é que anda essa CPMI do INSS. Diego, qual o saldo? Terceira prisão? Para você, poderia ter avançado mais ou está de bom tamanho? Olha, Márcia, eu tenho sempre um pouco de receio quando o assunto é CPI. Sempre dou essa opinião aqui. Eu acho que a CPI ela tem uma boa intenção no texto da lei, mas não necessariamente essas boas intenções se refletem em resultado concreto para as pessoas. Historicamente, o que nós observamos é que esses expedientes são utilizados única e exclusivamente para trazer holofotes da imprensa e das redes sociais por intermédio dos recortes que os parlamentares fazem para os próprios parlamentares. Ninguém está ali de fato querendo elucidar os fatos, ninguém está ali querendo de fato produzir provas, salvo, claro, honrosas exceções de bons parlamentares que conseguem se valer de todos os expedientes investigativos dos quais dispõe uma CPI, uma CPMI. Infelizmente, na regra, a CPMI do INSS está indo por esse caminho. Haja visto que nós estamos repercutindo aqui agora, estamos repercutindo a prisão pelo crime de falso testemunho, um crime de ínfima gravidade, enfim, que tem que, de fato, ser colocado na mesa quando ocorre,
mas que está muito longe da gravidade que de fato é investigada na CPMI do INSS. Nós estamos falando talvez do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o que nós queremos saber aqui é de fato como esses descontos ocorreram, quem são os responsáveis por esses descontos, qual é o volume desses descontos e para onde foi esse dinheiro. E isso eu acho que seria apreciado de uma forma muito mais eficiente no Poder Judiciário do que dentro do Parlamento. Priscila, a gente viu que esse caminho do dinheiro ainda ninguém fez dentro dessa CPMI. Agora vão ouvir um ministro do governo anterior, Bolsonaro. Vamos ver se ele vai dar alguma explicação também, né? Algumas pessoas sendo, inclusive, retiradas, né, das suas oitivas, como a gente percebe. Como você bem disse há pouco, a gente tem o bode expiatório, que seria ali o aspas, né, o careca do INSS, que é assim conhecido. Outras pessoas não foram trazidas aqui à baila com relação à autoria. É importante esclarecer que as comissões que são mistas, né, como é o caso dessa que está acontecendo com o INSS, elas servem como preceitos investigativos e investigatórios e, até o momento, não se sabe algo que se complementa ou que a Polícia Federal ainda não tenha sabido dentro das suas investigações. E o que chama atenção especificamente quanto à prisão desse Abraham Lincoln é de que ele estava agraciado com um habeas corpus, não é? Para poder exercer o silêncio e para que a nossa audiência se entenda, ele poderia, né, a gente tem um princípio constitucional que está estabelecido realmente de que a pessoa não é obrigada a fazer prova contra ela mesma. Entretanto, quando ela é testemunha, Márcia, aqui a gente precisa explicar, ela não pode calar, nem falar, nem negar a verdade. E mesmo que ele estava com o habeas corpus feito ali, né, dado a liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, ele quis falar sobre determinadas pautas e, entre elas, sobre o fato dele ter ali saído do sindicato, do cargo diretivo. E ele disse que havia renunciado, quando, na verdade, ele foi afastado de forma cautelar. Então, se entendeu, neste ponto, que ele havia mentido, razão pela qual foi dada voz de prisão para ele, imputando a ele, na verdade, o crime de falso testemunho. E como você é professora, cabe ainda algum tipo de habeas corpus, a defesa pode agir? O que cabe nesse caso? Se for realmente, porque ele estava em situação flagrancial, não é? Como é um crime que não tem ali uma maior potencialidade lesiva, Márcia, pode sim, né? Ele vai passar por audiência de custódia, não sei se já foi feita. Toda pessoa presa, independentemente da prisão, ela é colocada na frente de um magistrado para avaliar a legalidade dela. Não seria diferente quanto à prisão dele, né? E aí pode ter revogação dessa prisão, liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão que podem ser dadas nesse caso, tendo em vista que o crime não tem violência, não tem grave ameaça. Eu não sei ali quanto à primariedade, né? Não sei se ele é primário ou não, mas em havendo essa possibilidade dele responder a este crime do 342 do Código Penal em liberdade, assim será feito certamente. Obrigada, Priscila Silveira e Diego Tavares, pelas análises aqui com a gente em tempo real. Agora